O sistema MPA de comunicação cumprindo esse papel importante de trazer sempre informação para você, né? Trazer aí detalhes importantes, né? Sobre notícias que afetam diretamente a cidade, né? Vai abordar agora um caso, né? Emblemático que inclusive se arrasta há vários anos, mas com uma decisão nova que traz aí uma informação extremamente importante. Essa reviravolta no caso de Mourão, esse empresário importante aqui da cidade que foi assassinado e que agora, né, traz aí uma perspectiva de mudança em relação a tudo que trouxemos como informação que você acompanhou nos últimos anos. Porque uma decisão do Superior Tribunal de Justiça acabou anulando a sentença de pronúncia do filho Breno Mourão. E a informação que a gente vai trazer agora para você com riqueza de detalhes. Primeiro, queria cumprimentar e agradecer a oportunidade de conversar aqui no jornalismo do Sistema MPA de Comunicação com o advogado Santos Nogueira, que fez esse papel importante de defesa do Breno em todo esse processo. Santos, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de atender aqui o Sistema MPA de Comunicação. É um prazer falar com você. Eu quem agradeço a oportunidade. E é importante a gente começar, Santos, explicando o que significa isso, né? Uma anulação de sentença de pronúncia, né? Quando isso é promovido pelo STJ. Realmente é uma decisão importante, é uma decisão que todos nós, principalmente a família, vem lutando há anos, para que a justiça voltasse a ser feita. E o STJ, para praticar esse tipo de decisão, tem que ser algo que não possa restar nenhum tipo de dúvida sobre a participação da pessoa. O STJ, ao anular a decisão que pronunciou o Breno Lucchesi Mourão, né, ele anula dizendo que, durante toda a instrução e a parte judicial do processo, não foi produzido sequer uma única prova que pudesse incriminar o Breno. Ou seja, ele reconhece a total improcedência da acusação e reconhece a inocência do Breno em relação aos fatos. Foi essa a decisão. Inclusive, em todo o processo, havia apenas uma prova existente, né? O depoimento aí de uma testemunha que depois mudou a versão durante o decorrer do processo, alegando até ter sido aí, de certa forma, ameaçada, né? E torturada fisicamente. Isso contribuiu, né, principalmente para essa decisão do Tribunal de Justiça? Sim, foi mencionada, inclusive, essa prova, foi discutido entre os ministros, né, se houve uma profunda apuração em relação de como se procedeu essa tortura, né, e realmente foi uma investigação que gerou diversas suspeitas, né? Nada que foi feito durante a fase investigativa foi reafirmado na fase judicial. É preciso entender melhor de que forma que isso foi produzido, né? E é possível também, e é extremamente necessário, é uma cobrança da família, né, que se descubra quem é o realmente culpado. Porque existiam outras provas que foram totalmente desprezadas por parte da investigação, e a gente acredita que essas provas elas merecem serem aprofundadas e é necessário que se ache, né, o verdadeiro culpado por este fato que comoveu toda a sociedade de Divinópolis. Esse é um fator importante, Santos, porque a partir dessa decisão o processo volta no seu início, né? E existe essa expectativa de que outros indícios, outras provas importantes que naquele momento foram, de certa forma, né, não consideradas ali pelo inquérito, né, pela apuração devida e pela investigação, possam voltar a fazer parte aí desse processo importante. E existe esse outro lado, né, em toda essa situação e esse apontamento do STJ. Existe um sofrimento grande da família. Eu posso afirmar para o senhor que foram dezenas das vezes que eu recebi ligação, né, da família chorando, querendo que se descobrisse quem que é o verdadeiro culpado por isso, e sabedor da inocência do Breno, né, que absolutamente nada tinha a ver com esses fatos. Nada, absolutamente nada. A história criada, né, é uma versão que confronta toda a prova que foi produzida nos autos. Então, hoje é necessário, sim,
que se aprofunde, é necessário sim que se descubra quem é o real culpado por esse homicídio, e é um pedido que a família faz. A gente, nessa decisão, né, do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos aí um posicionamento muito claro do ministro, contestando que o Breno não poderia ir à júri popular, até por causa do resultado. Nós tivemos ali 3 votos, né, contrários à sua condenação. Isso traz uma reflexão também nesse sentido, né, a aplicabilidade, a eficiência do júri popular em um caso como esse, que gerou muita comoção, por exemplo. O Superior Tribunal de Justiça ele tem entendido, principalmente nos casos, né, de júri popular, que é necessário fazer uma análise criteriosa da prova técnica. É necessário fazer uma análise criteriosa da prova testemunhal. É necessário fazer uma análise criteriosa de todo o contexto probatório para antes decidir se deve ou não aquela pessoa ser submetido a um júri popular. No caso do Breno, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Breno sequer poderia ser submetido ao júri popular, que o que existia em termos de conteúdo de prova jamais seria suficiente para submeter um cidadão a um júri popular. Ou seja, né, o júri do Breno, aos olhos do Superior Tribunal de Justiça, ele jamais poderia ter resistido em decorrência das provas e da investigação que foi produzida. O senhor citou agora há pouco, né, a angústia da família, e aí a gente cita 15 anos, né, após aí a morte do Dinho Mourão, para que a gente chegasse numa decisão como essa, de retornar tudo ao seu início, né? Enfim, é uma situação que traz aí uma pressão psicológica, traz aí uma situação principalmente de sentimento de injustiça, né, para a família, né, que agora, né, terá a oportunidade de reparar tudo isso, principalmente tendo a oportunidade de trazer novas provas, né? É importante, é necessário novas provas, a família cobra isso, todos nós cobramos isso, certo? A mácula, né, a mancha, o desgaste que o Breno sofreu durante todo esse tempo, isso jamais será apagado. Esse estigma de um processo injusto, né, o cidadão, infelizmente, ele carrega ele para a vida toda. Infelizmente, muitas vezes as pessoas elas são julgadas simplesmente por causa de uma matéria jornalística e determinadas matérias de forma induzida. Então, assim, o que aconteceu com o Breno, eu posso dizer, eu conheci o Breno antes, durante e ao final deste processo. Eu não participei do júri em que o Breno foi condenado. Eu fui contratado novamente posteriormente a esse júri. E desde o primeiro dia, quando eu conversei, né, eu percebi. Falei, olha, é preciso apurar, é preciso investigar. Nós levamos várias informações à autoridade policial. Era necessário abrir vários campos de investigação, né? Simplesmente ordenaram, através de uma prova testemunhal, a meu ver, induzida, né, que posteriormente, inclusive, foram feitas denúncias até na Assembleia Legislativa, né, sobre fatos que levaram à produção daquela prova e que, infelizmente, através de uma prova testemunhal totalmente vazia, desconexa, mentirosa, né, o cidadão foi submetido a um júri popular e teve um desgaste de imagem tão grande, sendo acusado, né, de ser o mandante da morte do próprio pai, né, coisa que ele jamais faria. E é um caso, né, que ilustra situações semelhantes que podem ter ocorrido ou ocorrer, né, em outras circunstâncias, né? Por isso, a gente sempre reforça aqui essa necessidade, né, da advocacia que traz essa contestação, que traz esse embasamento jurídico, muitas vezes para provar a inocência de pessoas que estão, de certa forma, sendo injustiçadas. Exatamente. O que a gente pede é que isso seja divulgado, né?
para que outras pessoas não venham a passar, né, pelo mesmo drama, né, para que as pessoas possam fazer uma análise mais técnica, mais aprofundada, né, para antes de submeter um cidadão a um júri popular, né, que estudem o processo de forma mais objetiva, de forma mais concreta, de forma pormenorizada, que olhem a prova técnica, a prova testemunhal, que olhem as versões que foram produzidas, se elas realmente têm um respaldo em decorrência dos fatos que foram trazidos. Então, é necessário, sim, fazer essa análise. Ou seja, por diferença de um voto, foi feita uma injustiça muito grande. E, por fim, né, felizmente, essa injustiça ela foi sanada. A justiça tardou, mas ela não falhou. E eu espero que isso sirva, né, de exemplo para outros processos, para que a análise técnica ela jamais seja desprezada. O júri popular ele é importante, sim, mas nós não podemos desprezar, né, uma análise técnica pormenorizada do conteúdo probatório que foi produzido durante toda a instrução da fase judicial. Doutor Santos, gostaria de agradecer essa oportunidade da gente conversar e trazer aí esclarecimento sobre esse caso, né, que gerou muita comoção e ainda gera muita comoção aqui na cidade, até mesmo pelo papel importante, né, no setor empresarial desenvolvido por Dinho Mourão. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.